paz do Senhor. Senta um pouquinho. Vocês estão bem, pessoal? Com amor no coração estamos aqui, com a certeza de que, operando Ele, o Senhor, absolutamente ninguém impedirá. Amém, gente? Creia, esse Deus que nós servimos, Ele faz além do que pedimos, além do que pensamos. Amém, gente? Abra sua Bíblia em João capítulo 11, por gentileza. João capítulo 11, enquanto você vai em João, eu vou aqui, que eu mandei agora para o meu amigo dos assuntos aleatórios do telão, um negócio que Deus mandou falar, e eu vou conferir aqui, é isso mesmo, mandei certo para ele. Depois nós vamos para um outro lugarzinho aqui na Bíblia. Deus conduza tudo, né? Porque a gente tem uma intenção de pregar uma coisa. Eu estava ali no escritório com a minha esposa, falei uma coisa para ela, aí eu lembrei do negócio, Deus colocou no meu coração, falei, então tá bom, Jesus, vamos ver o que vai dar, né? O Senhor está mandando, né? Só deve dar coisa boa, né? João 11, aí nós temos o texto sobre a ressurreição de Lázaro. Vamos ler? Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Bom, até aqui nós estudamos. Eu me lembro que eu falei semana passada aqui, que apesar da notícia que Jesus recebeu, que o seu amigo Lázaro estava muito doente, e era doença séria mesmo, né, Hermes? Porque ele morreu, coisa muito séria. O homem morreu, ele sucumbiu diante daquela enfermidade. E Jesus, ouvindo aquilo, porque se você ler o versículo 3, chega o recado para Jesus. Jesus vai e responde o recado. E eles insistiram. Tanto é que está escrito: ouvindo isto, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus não perdeu a paz, ele não saiu da palavra, ele não ficou ansioso, inquieto, ele não ficou perturbado, preocupado. E falei também semana passada que ele não se precipitou em nada, ele recebeu a notícia, esperou uma direção de quem? De Deus. Hoje nós vamos entrar em matéria nova, que é o versículo 7 e 8, vamos ler? Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Bom, aqui tem coisa boa para nós hoje. Primeiro eu aprendo aqui no versículo 7, que Jesus ele fica 2 dias no lugar onde estava, e no versículo 7 ele diz: vamos outra vez para a Judeia. Ele toma uma decisão. Ele espera os 2 dias, fica 2 dias no lugar onde estava, ele não se precipitou em nada. Passaram-se aqueles 2 dias, no 3º dia ele toma uma decisão: vamos outra vez para a Judeia. Decisão na qual eu posso afirmar para o Senhor, pastor Ed Murphy, posso afirmar para o Senhor, pastor Romerito, decisão que mudaria a vida do amigo Lázaro, que ele tanto amava. Uma decisão pode mudar vidas, pessoal. Você tem que estar pronto a tomar decisões. Uma decisão pode mudar a vida de um perdido. Mas que decisão, pastor? A decisão de pregar o Evangelho, a decisão de falar de Cristo para as pessoas. Não se cale, meu amigo, não tenha medo, meu irmão. Maior é o que está com você do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. Meu irmão,
Você lembra do centurião? Diz apenas uma palavra e o meu criado sarará. Uma palavra, você sendo usado por Deus, pode mudar a vida de um homem, mas é uma decisão. Tem gente que decide se calar. Parece que nem crente é. Parece que é o crente egoísta, é só para ele. Não. A Bíblia diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Não é isso que está escrito? Tome uma decisão. A vida, meu amado, é pautada em decisões. A vida é pautada em decisões. Quem sabe você está indeciso? Não, toma uma decisão. Como? Orando a Deus, falando com Deus, seguindo a direção de quem? De Deus. Meu irmão, tudo que o homem planta, o homem vai o quê? Vai colher. Então cuidado com as suas decisões. Tome a decisão certa. Pastor, eu estou aí indeciso. Não, calma. Ore a Deus. Eu estou pensando em ir embora de Recife, mas você falou com Deus? Eu estou pensando em abrir um comércio, mas você falou com Deus? Porque nenhuma decisão deve ser tomada sem que a direção de Deus trabalhe na sua vida. Jesus estava ali, ouvindo, pois, que estava enfermo, o Lázaro, insistindo em falar que ele estava enfermo, ele não quis nem saber, ele ficou 2 dias no mesmo lugar. Quando Deus falou para ele, agora filho, se levante e vai para a Judéia, o que ele fez? Chamou os discípulos e disse, vamos outra vez para a Judéia. Aí sim ele toma a decisão. Diga hoje, diga bem forte, hoje é dia de tomarmos decisão. Ou decisões, melhor dizendo, né? Vamos falar no plural, falar o português correto. Hoje é dia de tomar verdadeiramente a sua decisão. Ou quem sabe decisões. Toma uma decisão hoje. O qual, pastor? Hoje eu decido o quê? Eu vou orar mais. Eu vou me aplicar mais em oração, porque os que buscam o Senhor de nada tem? De nada tem falta. Tome decisão. Tome a decisão de orar mais, busque mais. Meu irmão, o que nós precisamos mesmo é de intimidade com quem? Com o Senhor. Quando você é íntimo do Senhor, você não toma decisões precipitadas. Quando você é íntimo do Senhor, você sempre vai tomar a decisão certa. Tome a decisão de ganhar almas para o Senhor. Jesus tomou uma decisão que mudaria a vida do seu amigo Lázaro. Uma decisão tomada, pautada na palavra, muda a sua vida em nome de Jesus. Uma decisão, eu decido hoje, diga, eu decido hoje, me santificar, obedecer a palavra, é o que você precisa. É o que eu preciso. Você não precisa de um pastor aqui virando piruleta, não. Você não precisa de um pastor aqui, aos olhos humanos, agarrando o demônio pelo chifre, não. Você precisa da palavra. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa obedecer a palavra. Toma a decisão. Deus, eu vou ser obediente, eu vou ser santo. Você não precisa de muita coisa para ser abençoado, não. É só se santificar, só se separar para Deus. Você tem que estar preparado, cara. Eu vi uma reportagem no Telegram, parece que tem 94 vulcões no mundo em erupção. Se não me falha a memória, se eu errei no número, me perdoe. Mas parece que são 94 vulcões em erupção. Terremotos, guerra, rumores de guerra. O mundo está sendo espremido, a palavra está se cumprindo. Logo, logo, o papai do mal vai estar chegando aí. Quem é esse, pastor? O anticristo. O cenário está sendo preparado para isso. Toma a decisão, cara, a te servir a Deus. Senão quando chegar aquele dia, você não vai aguentar. Quem está entendendo, diga amém. Tome a decisão, porque o dia tem 24 horas. Quem concorda comigo, diga amém. Tem que ter, né, pastor? O senhor também está meio doido. O dia tem 24 horas, não tem nem como discordar. Então aproveite ao máximo, dê o máximo que você pode dar para Cristo, para a sua família, para o seu trabalho. Empenhe-se em Cristo, família e trabalho. Não fica dando o seu tempo, que é tão precioso, para coisas que não edificam. Toma decisão hoje. Repito, uma decisão pode mudar a vida de alguém, pode mudar a vida da sua casa, pode mudar a sua vida. Decida hoje orar mais, se santificar, obedecer, perdoar aquele que te ofendeu. Tome a decisão hoje, eu vou ler mais a Bíblia, vou buscar conhecimento, vou buscar no Senhor
o caminho, a verdade e a vida, amém? Eu vou decidir hoje, como o Senhor falou lá no início, eu vou ganhar almas para o Senhor Jesus. Uma decisão muda tudo. Eu poderia lembrar aqui para você a decisão de Zaqueu, que está lá em Lucas 19, mas não vamos abrir não, vamos lembrar. O Zaqueu ouviu falar de Jesus e queria ver quem era Jesus. A Bíblia diz que ele era um homem de baixa estatura. Você pode estar por baixo hoje, mas quando você toma a decisão de ir para Cristo, meu irmão, o Senhor te eleva em nome de Jesus. O Senhor te põe por cima. E é o que Ele quer fazer na sua vida. Toma a decisão, vou buscar Cristo. Zaqueu tomou a decisão. E foi, correu. Passou pela multidão, ele era de pequena estatura, não conseguia ver Jesus. Ele passa por aquela multidão, Lourdes, e tenta ver Jesus. Quem sabe você quer ver Jesus no seu corpo, curando, libertando. Ele é poderoso para isso. Ele vai fazer isso. É só um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Zaqueu queria ver Jesus. Quanto quer ver Jesus na sua vida? Quantos querem ver? Eu também quero, meu irmão. Eu também quero, minha irmã. Mas por favor, decida hoje, eu vou buscar o Senhor. E Zaqueu buscou, correu na frente, subiu numa árvore. Meu irmão, esforço, tem que se esforçar. Você não ora, não busca, não lê a Bíblia, não se consagra, não abre um jejum. Como é que quer ver Jesus dessa maneira? E o homem era de pequena estatura. Geralmente quem é baixinho tem a perna curta, sim ou não? Sim. Eu fico imaginando ele subir naquela figueira brava, aquela árvore, né? E ele sobe. Quando você se esforça, Jesus olha para você. Porque foi Jesus que olhou e viu. Foi Jesus. Quem que viu Jesus primeiro? Foi Zaqueu ou foi Jesus que viu ele? Foi Jesus que viu ele. Desce depressa, Zaqueu. Hoje convém pousar na tua casa. Tem que tomar decisão, filho. Você está demorando muito. Tem que ser depressa. Está demorando muito para tomar decisão. Não vou de rachar com esse mundo. Esse mundo não tem nada para lhe oferecer. Diga amém. Repito, esse mundo não tem nada para te oferecer. Diga amém. Toma a decisão, racha com ele. Desce depressa. Tem que ser rápido. Está demorando. E o Zaqueu desceu. Jesus entra na casa dele. Lá dentro da casa dele, ao ouvir a palavra, Zaqueu toma outra decisão, de se arrepender dos seus pecados. Falando que parte da sua riqueza ele ia restituir 4 vezes mais tudo que ele roubou, porque ele era um ladrão. E a outra parte ele doaria aos pobres. Toma decisão, filho. Toma decisão hoje. Toma decisão hoje de largar a idolatria. Você mesmo que está me ouvindo aí, em casa, pela rádio, pela televisão, está no meio do muro, ainda tem um santinho no bolso, abre a carteira, ainda tem a foto da santa, ainda fala, oh minha santa, oh meu santo, não sei. Jesus não precisa disso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Toma a decisão, rasga esse santo aí. Sirva só Jesus. Ele diz, eu sou o caminho. Ele não falou que ele não afirmou que havia um caminho intermediário, afirmou? Não, ele é o caminho. Tome a decisão hoje, servir esse Jesus maravilhoso, que morreu na cruz por você. Rasga essa santaiada. Chega em casa com todo respeito. Não estou falando mal, mas não posso falar bem. Quebra esse santo aí. Para de ficar dando café para o santo. Que isso, pastor? Estou falando com alguém aqui. Eu lembro da minha mãe, quando eu era pequeno. Ela botava aqueles copinhos dosador de xarope Vic, que dava para nós, lavava e punha café para o santo toda noite. Quem já fez isso aqui uma vez na vida? Levante a mão. Não tenha vergonha não, balança a mão assim. Ninguém? Que beleza. O irmão eu não teve vergonha de falar. Minha mãe fazia isso. Eu me lembro como se fosse hoje. Tem gente que fazia aí também, mas está com vergonha de levantar a mão. É ou não é? É. Vergonha é roubar, meu filho. Punha lá um cafezinho para o santo. Quebra isso aí, meu irmão. Quebra esse altar que não exemplifica o altar de Deus. Quebra ele. Toma uma decisão hoje. É decisão, meu irmão. Eu vou servir a Deus de verdade, pastor. Toma uma decisão então. Hoje é dia de mudar a sua vida. Zaqueu tomou a decisão. Confessou o pecado, largou o pecado. Larga esse caminho, larga o adultério, larga a fornicação, larga a avareza, por favor.
Volte a devolver a Deus o que é de Deus. Se ganhou R$1, é pouquíssimo, né? Mas seja fiel no pouco para que Deus te coloque sobre o muito. Eu me lembro de um irmão na igreja lá em Manaus, que ele era fiel no dízimo, mas quando ele ganhou um dinheiro alto, ele não quis devolver o dízimo. Isso aconteceu com um amigo meu chamado Guilherme de Melo. Conhece o Guilherme de Melo? Que é pastor lá na igreja de Recife. Eu lembro quando eu era membro da Igreja da Graça, eu recebi uma indenização da empresa. Não vou devolver dízimo, não. Dá para comprar quase um carro? É um demônio isso, pessoal. Cai nessa não, filho. Devolva a Deus o que é de Deus. Toma a decisão de ser fiel no pouco. Eu não queria devolver o dízimo, pessoal. Eu vi o dinheiro e falei, nosso Deus do céu. Eu trabalhava há anos numa empresa, recebi tudo, tudo que estava acumulado, fé, 13º, né, que fez a rescisão, 40% de cima, não é isso? Fundo de garantia, e pá, eu falei, nosso Deus do céu, estou rico. Não dá nada. Mas dá para comprar um carro, diesel. Lógico que não zero, mas dá para comprar. E aquilo que na minha cabeça, mas como é que eu vou devolver isso? Passei uma semana enrolando, mas depois devolvi. Diga amém, gente. Não enrola não, irmão. Toma a decisão, querido. Toma a decisão de ser fiel ao Senhor. Quem é fiel no pouco sempre será colocado sobre o muito. Zaqueu tomou a decisão, doutor. E o que aconteceu? Jesus pode falar para ele, hoje chegou salvação na sua casa. Tem salvação chegando nos seus caminhos em nome de Jesus. Toma a decisão hoje. Rasga, toma a decisão, Senhor. Eu vou pôr uma trava da minha língua. Para de falar besteira. Para de falar que não dá. Para de falar que não vai dar certo. Para de falar que você é doente. Você já foi curado pelas feridas de Jesus. Você é o melhor de Deus. Você é um campeão, uma campeã em nome de Jesus. Para de falar besteira. Toma a decisão hoje. A partir de hoje eu não falo mais besteira. Diga, eu sou o melhor de Deus para a glória dele. Você tem que declarar. Toma a decisão. A decisão de Zaqueu o levou a receber do Senhor a salvação. É decisão, meu irmão. Tome uma decisão, querido. Ela vai mudar a sua vida, a vida de alguém, a vida dos seus familiares, a vida da sua empresa que está indo mal. Tome a decisão. Amém? Então Jesus, ele toma a decisão no versículo 7. Vamos ler de novo. Depois disso disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Então, parece que ele, me ajuda aqui, dá a impressão que ele já estivera na Judéia, né? Que ele diz, vamos outra vez, não é isso? Sim ou não? Ele toma a decisão de voltar, não é isso? Volte a sua vida para Jesus, volte para os caminhos. Eu estou falando para alguém que está em casa, que sabe está desviado dos caminhos do Senhor. Volte, toma a decisão, volte para os caminhos do Senhor. Faça como o filho pródigo, que se perdeu, saiu dos caminhos do pai, mas quando estava ali comendo lavagem, ele se lembrou do pai. Se lembre do pai, você que desviou, você que está afastado, você que já fez parte dessa igreja ou de outra igreja, volte, Jesus está te chamando, não é pastor que está te chamando, é Jesus que está ali chamando. Volte a ser um santo de Deus, volte a sua vida para Jesus. Bom, Jesus toma a decisão e disse, vamos outra vez para a Judéia. Vamos ler o versículo 8 agora, que é interessante. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Senhor Jesus, espera aí, o Senhor está tomando a decisão para que nós voltemos para a Judéia? Não, mas o Senhor não está entendendo. Ainda agora há pouco, Senhor, os judeus procuravam lá na Judéia apedrejar o Senhor. E tornas para lá, não, mas não está certo, Senhor, não faça isso não. Meu irmão, quando você toma a decisão, pautada na palavra, você pode ter certeza, o inferno vai se levantar para que você saia fora da decisão que você tomou. Entende o que eu estou falando, filho? O diabo vai fazer de tudo para você tornar atrás, para você voltar atrás, a decisão tomada em cima da palavra. Não volte atrás. Eu me lembro de Bartimeu, o cego. Não sei se você se lembra dessa passagem que está lá em
em Marcos capítulo 10. O Bartimeu, ele toma a decisão de clamar. Ouve dizer que Jesus passava por ali e começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tomou a decisão de clamar, de voltar a sua vida para Jesus. O que aconteceu? Vocês se lembram? Cala a boca, cego. Põe na tela aí, Marcos 10. Abre a sua Bíblia, para não ficar só na minha palavra, vai lá. Depois foram, Marcos 10, 46, por gentileza. Depois foram para Jericó, e saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, Timeu significa homem estimado, estava sentado junto ao caminho mendigando. Você vê como é que pode alguém ser filho de um homem valoroso e estar mendigando? Como é que pode isso? Porque Timeu significa homem estimado, homem valoroso. Como é que alguém, sendo filho de um homem estimado, valoroso, pode estar mendigando? Já falamos sobre isso aqui em outra oportunidade, mas vale lembrar, como é que pode? E eu vejo tanta gente que, filha do Todo-Poderoso, filhos e filhas do Todo-Poderoso, diga amém, mendigando, numa situação deplorável, no pecado, no erro, na miséria, na enfermidade. Mas por quê? Volte a sua vida para Jesus. Olha o versículo seguinte, 47. E ouvindo que era Jesus, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele toma a decisão. Ele não aguentava mais viver aquela vida à margem de tudo e de todos, sentado à beira do caminho. Ele toma a decisão hoje, meu irmão. Jesus está nos ensinando hoje a tomar decisões. Quando ele disse lá atrás, voltemos outra vez para a Judéia, ele tomou a decisão. Os discípulos quiseram impedir a decisão dele, mas Senhor, o senhor está doido? Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e quer tornar-se para lá, quer voltar para a Judéia, não faz sentido a decisão que o senhor está tomando, Senhor. O Bartimeuzinho tomou uma decisão, queria Jesus, ele não estava cansado, ele queria enxergar. Quantos querem enxergar uma grande vitória aí? Toma a decisão, clama, busca, pelo amor de Deus, muda a sua vida, se desconecta dessa sociedade perdida, o mundo jaz do maligno, desconecta um pouquinho. Parece que eu sou repetitivo, eu peço perdão, mas eu tenho que falar, como pastor eu tenho que falar, cara. Desliga um pouco a televisão. A Rede Globo não merece você, você é de Deus, diga amém, gente. Se você assiste a Globo, alguma coisa está errada na sua vida, me perdoe, não fique bravo comigo, eu falo para o seu bem isso. Desconecta, toma a decisão. Versículo 48, vamos ver o que diz. E muitos o repreendiam para que fica na tela esse versículo, por favor, olhe para mim, queridos. Quando viram Bartimeu clamando, muitos falam: cala a boca, ô ceguinho, para de importunar o mestre aí. Ô Bartimeu, ô seu mendigo, cala a boca aí, fica quieto aí, para de incomodar, para de gritaria aí. Quando você toma a decisão que vai mudar a sua vida, o inferno se levanta, meu irmão. E a Bíblia diz: mas ele, Bartimeu, clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tudo que o diabo quer é que você volte atrás da decisão que você tomou. Se naquela hora que ele foi repreendido, ele se calasse, ele seria curado? Ele seria alcançado pelo mestre? Toma a decisão, não volta atrás não, meu irmão. Ele não voltou atrás. Aqui os discípulos tentaram parar o Senhor. Mas Senhor, o Senhor quer voltar para a Judéia, mas lá procurava apedrejar-te e quer tornar-se para lá. Tentaram parar o Senhor, os próprios discípulos. Muitas vezes o próprio amigo, o próprio familiar quer parar a sua fé. Eu já contei para você aqui, perdoe-me ser repetitivo, que eu estava em 1997 para 98, eu estava muito endividado, e eu me lembro que eu tinha conta no Banco Noroeste, e conta no Banco Itaú, nos dois bancos, e conta na Caixa Econômica Federal,
Só que eu me perdi financeiramente. Eu era gerente comercial de uma rede de drogarias, e eu estava numa situação deplorável. No mundo, bebia, zoava, prostituía, e o meu dinheiro não dava para malemar pagar aluguel e comer. Naquela época, meu pai era vivo, minha mãe era viva, eles vieram morar comigo em São Paulo. E o salário da minha mãe e do meu pai que ajudava a malemar manter a casa, porque o meu, que era alto, não dava para nada. Pagava juros de banco, estava devendo muito. Estava devendo hoje coisa de, no banco, negativo. Falar para o dinheiro de hoje, porque eu ganhei você vai entender por que eu estou falando isso. Uns 70, 80, 90 mil de dívida em banco. Correndo juros mês a mês. Coisa brava, coisa luta. E eu tomo a decisão de ir na igreja. Minha mãe fala, vai para a igreja, filho. E eu começo a frequentar a igreja. Não tinha me convertido ainda. Eu acredito que eu me converti mesmo em 2003, quando eu fui morar na igreja, 2 para 3. Ali eu acredito que foi o meu melhor seminário de conversão. Mas eu comecei a frequentar a igreja e entendi que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Eu estava endividado, a empresa onde eu trabalhava lançou uma promoção, que o melhor gerente comercial em crescimento ganharia um carro 0 quilômetro. E quando eu estava nesse evento no hotel Sofitel, em São Paulo, junto com o seu Sidney Oliveira, dono da Ultra Farma, você deve conhecer na televisão, ele estava anunciando, estava o SBT, falou que a entrega ia ser no SBT, no programa do Ratinho. Deus falou para mim, você vai ganhar esse carro. Eu fiz assim, me lembro como se fosse hoje, falei, que é isso? Eu olhei para o farmacêutico da loja e falei, cara, quem vai ganhar esse carro sou eu. Ele falou, vai nada. Eu falei, vou, cara. Mas eu tinha acabado de ser trocado da melhor loja no evento, para a pior loja da rede. E Deus falou, você vai ganhar na pior, porque os últimos serão os primeiros. Não entendi nada. Comecei a trabalhar, cheguei na loja, não tinha nada. Fiz uma compra violenta. Falei, o senhor vai honrar. Não entendia nada de fé quase. Só entendi que Jesus era o caminho. Mas não tinha nem me convertido, nem batizado, nada disso. Primeiro mês, quem foi a melhor loja? Do papai. Segundo mês, quem foi a melhor loja? Do papai. Terceiro mês, quem foi a melhor loja? Papai. E eu me lembro que no primeiro mês ganhava um celular, que é de linha ainda. Primeira coisa que eu ganhei o celular, vendi o celular para ajudar na grana. Terceiro mês ganhei um carro 0 quilômetro, no valor hoje, por isso que eu calculo, entre 70 a 80, 90 mil reais. Falei, esse carro é meu. E ganhei o carro. Quando eu ganhei o carro, o supervisor falou assim da rede, falou, patrão falou que não vai dar o carro não. Falei, vai dar sim. Eu ganhei. Está aqui saiu um decreto aqui um comunicado interno da promoção, eu estou com ele aqui, e eu ganhei o carro. Eu sei, mas a empresa, aconteceu algo que não dá para pagar. Falei, ainda dá sim, eu ganhei o carro. Aí ficou enrolando uma semana, 2, aí o supervisor falou, seu Cid mandou fazer um acordo com você, Guilherme, 6 ou 7 mil reais na época, eu não lembro o valor direito, acho que era 6 ou 7. Falei, eu não quero isso não. Eu lembro que eu cheguei na minha casa, que minha mãe morava, chorando, minha mãe, o que foi? Eu ganhei o carro, a empresa não quer pagar, mas vai pagar. Quer dar 7 mil, mãe, ou 6 mil? Minha mãe falou, filho, pega esse dinheiro, pelo amor de Deus. Eu olhei para ela e falei, vai-te para trás de mim, Satanás. E entrei na sala, liguei a televisão, o missionário estava falando que Jesus era rico, se fez pobre, para que através da pobreza dele nós enriquecêssemos. Ou seja, Jesus tinha todo o poder, se fez pobre, morreu na cruz do Calvário, para que através da morte da cruz eu enriquecesse. Eu saí gritando dentro da sala, esse carro é meu, ganhei o carro. Minha mãe não entendia nada, falei, mãe, fica calma, esse carro vai vir. Resumindo, eu recebi o carro, sim ou não? Resumindo, recebi integralmente o valor. Ele chegou ao seu e falou, você quer o carro ou quer em dinheiro? Eu falei, me dá em dinheiro, pelo amor de Deus. Paguei todas as minhas dívidas. E se eu tivesse ouvido a voz da minha mãe, tomado a decisão de ouvir a voz dela, Deus não falou comigo? Tem que seguir a voz que Deus falou. Tome a decisão.
Toma a decisão, não volte atrás. O Bartimeu tomou a decisão: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, ceguinho, cala a boca, ceguinho, cala a boca, ceguinho. E ele clamava cada vez mais alto, mais alto, mais alto e mais alto. Resumindo, o Bartimeu voltou a enxergar? Sim ou não? Põe a mão nos seus olhos assim, ó. Tira a mão dos olhos. Deus quer que você enxergue uma grande vitória hoje, em nome de Jesus. Tome a decisão certa. Não se deixe levar por mãe, por pai, por irmão, por irmã. É porque estão falando, eu não quero que se dane o que estão falando. Eu quero servir a Cristo. Eu quero servir o Deus Todo-Poderoso. Eu não estou nem aí porque os outros estão falando ou não. Eu quero servir o Deus Todo-Poderoso. Quem está nessa fé, diga amém, meu irmão. Tome a decisão, porque a bênção está chegando. Você vai enxergar uma grande vitória, meu irmão, em nome de Jesus. A decisão que Jesus tomara, meu irmão, o diabo ficou doido, porque aquela decisão tinha um propósito: ressuscitar quem? Lázaro, que estava o quê? Que estava morto. O diabo sabe que lá na frente a decisão de servir a Deus, a decisão de obedecer a Deus vai dar fruto, diga amém. Tome a decisão hoje. Não importa o que a esquerda está falando, que a direita está falando, que atrás está falando, que lá. E eu quero seguir a voz de Deus. A decisão: vou orar mais, vou buscar mais, vou ser santo, vou obedecer a palavra. Eu não quero saber. Os meus amigos falam: você é bobo. Eu me lembro como se fosse hoje, cara. Amigos meus falam: você é bobo, rapaz, vai devolver dízimo para pastor ficar rico, vai não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falava isso para minha mãe, tadinha. Eu me lembro quando eu servia o tiro de guerra no interior de São Paulo. Eu já contei aqui para você que minha mãe assistia a TV Manchete na madrugada, quando eu tinha uma folga. Aí eu tinha que acordar cedo para ir para o quartel. Aí eu me lembro como se fosse hoje, cara. Eu ia lá na luz, lá no quadro de luz, e desligava a luz. Ficava desligando, ligando para atormentar ela. Aí aquela televisão saía do ar, só para não assistir o missionário. E eu falava para ela: dá esse dinheiro aqui que eu vou tomar em cerveja, mãe. Isso é boba. Dá isso aqui que eu vou tomar tudo em cerveja. E ela continuou firme, fazendo a obra de Deus. Hoje o filho dela, tenho certeza que minha mãe tinha orgulho de mim, de eu ser um pastor hoje, em nome de Jesus. Deus tem fruto na sua vida, meu irmão. Tome a decisão, não abandone, não desista do teu filho. Mas o meu filho, pastor, o meu filho está nas drogas, o meu filho está no crime, o meu filho está rebolando, a minha filha está falando grosso. Não desista do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Eles vão dar fruto para a glória do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo. É a decisão que você tomar que vai mudar tudo. Jesus estava decidido: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos tentaram atrapalhar. Conseguiram? Não. Não volte atrás da decisão. Você está voltando atrás por quê? Está se esquecendo do Evangelho por quê? Está deixando, fez um voto para Deus e não cumpre. Não devolve mais dízimo, não perdoa o próximo, não quer orar mais, não quer mais isso, não quer mais aquilo. Mas que negócio é esse? Tomou a decisão, vai até o fim. Deus tem vitória embaixo da decisão que você tomou. Coisas que os olhos não viram. Lembra do Bartimeu? Ele era o quê? Ele era cego. Você vai enxergar grandes vitórias. Toma a decisão certa, meu irmão. Vamos aplaudir Jesus bem forte.